Abra suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 13. A partir do versículo número 22, eu vou ler esse trecho bíblico, Lucas 13, a partir do 22, que diz: E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começares a estar de fora, e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. E ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há, que serão os primeiros, e primeiros há, que serão os derradeiros. Amém? Podeis assentar? Eu preciso dizer, Paulo aos Coríntios, ele deu uma palavra defendendo o seu apostolado. Eu não sei se é bem isso que eu vou fazer aqui, defender a minha fé. Jesus disse, durante o sermão profético: Passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu fui criado na igreja, ouvindo esta palavra. Durante toda a minha vida, eu estive na igreja, ouvindo esta palavra. E quando eu falo esta palavra, é esta aqui mesmo, a Bíblia Sagrada. A minha é tradução de João Ferreira de Almeida, a sua também deve ser. Esta palavra, a igreja tem trabalhado dentro desta palavra. E eu dou graças a Deus, louvo a Deus, porque esta igreja tem caminhado dentro desta palavra. Esta palavra é que me trouxe salvação. Eu sou salvo por esta palavra. Você é salvo por esta palavra, a palavra de Deus, que é pregada, é ensinada todos os dias na casa do Senhor. A igreja cresce dentro desta palavra. Esta palavra nos anima, esta palavra nos limpa, esta palavra nos purifica, esta palavra nos faz crescer, esta palavra nos enche da graça de Deus, porque ela é viva e eficaz. Tem uma expressão, me lembrei agora, que é usada muito. Eu não vou dizer que está errado, só que eu não achei na Bíblia ainda. Que é a palavra de Deus se renova a cada manhã. Eu ainda não encontrei isto na minha Bíblia. Mas eu quero dizer que a palavra de Deus, como diz a palavra, é viva e eficaz. Toda vez que eu leio, ela me traz vida. Toda vez que eu leio, ela fala comigo. Toda vez que eu leio, eu sou exortado por ela. Toda vez que eu leio, eu sinto Deus na minha vida, porque ela é viva, ela não é morta.
Então, é por isso que a gente lê a palavra. Eu estou há 60 anos ou mais na igreja, e sempre se leu a palavra, e a palavra sempre falou ao nosso coração. Ela é viva, ela não muda, ela é eficaz. E a gente cresceu nesta palavra. Existem algumas pessoas, me permita falando aqui, depois, se der tempo, eu entro aqui no assunto que eu li. Há muitas pessoas que tentam desqualificar esta palavra. Eu já ouvi alguém dizer que não foram 3 dias e 3 noites que Jesus ficou no seio da terra. Ele morreu na sexta-feira, ressuscitou no domingo. Irmão, não me interessa isso. A Bíblia diz que ele ficou 3 dias e 3 noites, não foi isso? Jesus falou: o sinal do profeta Jonas, importa que aconteça. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, importa que o Filho do Homem fique 3 dias. Não foi isso que falou? Eu acredito assim. Tem alguém que diz que o milagre da passagem do Mar Vermelho não é tão extraordinário assim, porque naquela época do ano as águas eram baixas. Você já ouviu? Eu já ouvi. Eram baixas, estavam aqui pelos tornozelos. Eu acredito no que a Bíblia diz, mas se formos ver isto aqui, se isto é verdade, o milagre é muito maior ainda. Por quê? Faraó e o seu exército morreu afogado numa água que dá no tornozelo. Imagine a maravilha. Imagine. Alguém diz que é impossível que o homem passe pela garganta da baleia, porque ela... Mas a Bíblia diz, irmão. Se falasse que o Jonas engoliu a baleia, eu ia acreditar. Porque é a Bíblia. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Eu ouvi a palavra de Deus, recebi fé, e eu creio nela, como está escrito. Jesus prometeu: eu vou para o meu Pai e o vosso Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu enviarei o outro Consolador. Irmão, quem tem dúvida disso? Está escrito aqui, ó, e eu sinto dentro da alma o Espírito de Deus comigo, o Espírito de Deus com a igreja do Senhor. Ninguém pode fazer nada, porque nós somos guardados pelo Espírito de Deus. É Ele que nos consola. Jesus disse que Ele nos faria lembrar de todas as coisas que Ele falou, e é Ele mesmo que vem e age na nossa vida. É esta palavra que eu acredito, que eu falo, que a igreja ensina, que nós ensinamos, que nós meditamos e que nós aprendemos. E esta palavra diz, Jesus falou na conversa com Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu creio assim. Por isso eu digo, eu tenho a vida eterna, garantida pelo Senhor. Está certo que salvação é condicional. Se eu permanecer firme até o fim, eu serei salvo. Porque hoje eu posso dizer, eu creio na minha salvação, mas o dia de amanhã virá, as lutas chegarão, tudo pode acontecer ao contrário a mim, e eu subsistirei? Depois nós vamos lá em Romanos. Mas deixa eu dizer uma coisa. Tem pessoas que dizem, não é? Eu já falei aqui, que tentam desqualificar. Vocês ouviram, e eu ouvi mais uma vez, que o galo não é galo.
Aquele galo que cantou, que está na minha Bíblia e na sua, não é galo, é um trombeteiro que tocou lá e deu até a hora, 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, mano, pelo amor de Deus, algum trombeteiro tocando na porta do palácio do rei lá, pelo amor de Deus. Eu creio no que está na Bíblia, o galo cantou e cantou mesmo. Pedro, esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E quando isso aconteceu, o Senhor olhou para Pedro. Pedro sentiu no fundo da alma e foi chorar amargamente. Ele sentiu no profundo da sua alma a palavra de Jesus. Não que Pedro fosse, né? Na verdade, o que Pedro queria era dizer para Jesus que ele estava com Jesus, que ele era fiel ao Senhor, que ele cria na sua palavra. Ele estava querendo dizer isso: Senhor, eu te sigo mesmo. Mas, irmão, nós somos tão fracos, né, que precisamos tomar muito cuidado para não cairmos nas armadilhas do diabo e perder a nossa salvação. Jesus disse, Marcos 16:15, ide, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Eu acredito nesta salvação. Deus não foi pego de surpresa quando o homem caiu. Mas a minha Bíblia diz, e eu acredito, que o Filho do Homem foi sacrificado lá na eternidade. Antes de o homem existir, Deus já tinha o plano de redenção para a minha e a tua vida. Deus já havia determinado tudo direitinho. E Jesus Cristo veio a este mundo para cumprir um plano estabelecido por Deus lá na eternidade, para que eu e você pudéssemos alcançar a salvação eterna. Sou fruto desta palavra de Deus. João diz, Evangelho de João, capítulo 1, ele começa a falar sobre o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? E ele vai dizendo, e aí chega acho que no versículo de número 14, ele diz, e ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. Eu creio assim. Por isso eu estou aqui com muita alegria, com muita ousadia, dizendo que esta palavra é palavra de vida para a minha e para a tua vida. Creia na palavra do Senhor e será salvo tu e a tua casa. Havia uma preocupação com aquele homem, aquele centurião, aquele carcereiro, melhor dizendo, né? Quando o Senhor operou um grande milagre, fez acontecer um terremoto, quebrar as cadeias, aí ele vai tirar a vida e Paulo diz, não faças tal, porque todos nós estamos aqui. Aí ele pergunta, o que eu faço para herdar a vida eterna? Crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e a tua casa. Salvação de Deus para as nossas vidas. Lucas 13:22 diz que Jesus percorria as cidades e as aldeias, ensinando. E ele estava indo para Jerusalém. E aí apareceu alguém, disse, Senhor, são poucos os que se salvam. Começa aqui, vai até Lucas 16:13, uma série de mensagens para responder esta questão. Porque os judeus tinham dúvidas com relação a isso. E eu já vi muitos ensinos aqui, né, durante essa minha caminhada, para dizer que 50% vai ser salvo e 50% dos crentes não são salvos.
Aí você vai lá em Mateus 25, parábola das 10 virgens. 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Aquela passagem não foi escrita para dizer que 5 era salvo e 5 não era salvo. Aquela passagem foi escrita, foi dita por Jesus Cristo para chamar a atenção de nós para a vigilância. Ele queria dizer que precisamos estar vigilante. O tempo vem, a hora chega e ninguém sabe quando. Precisamos estar preparados. Se Jesus vier esta noite, eu não sei quantos vão subir. Eu preciso estar preocupado com a minha salvação, porque Ezequiel diz que a salvação é individual. Pai não salva filho, filho não salva pai. Você, eu, temos que dar conta da nossa vida diante de Deus. Vai chegar o dia que nós vamos se apresentar diante do tribunal. E eu quero citar 2 tribunais. Um tribunal é o chamado Tribunal de Cristo. Este não é para a salvação. Você está perdido e você está salvo. Não, esse tribunal só vai fazer parte os salvos. Porque Paulo diz que Jesus vai voltar. Aos Tessalonicenses, ele diz que ante a trombeta de Deus, porque a trombeta soará, e aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão, e nós que estamos vivos seremos transformados a encontrar o Senhor nos ares. Em 1 Coríntios 15, 52 ou 53, ele vai dizer que isso vai ser num instante, num abrir e fechar de olhos, tão rápido que o mundo não verá, simplesmente desaparecerá um povo que aguarda o Senhor nos ares. Isso é promessa de Jesus. Jesus disse, está lá em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vou-lo teria dito. Mas se eu for e preparar-vos lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Lucas registrou isto quando os discípulos estavam reunidos e Jesus dando as últimas instruções, e de repente o Senhor começou a subir. E os discípulos começaram a levantar os olhos e a olhar, como que atônitos, sem falar. Parece-me que houve um silêncio tremendo ali. Eles olhando e de repente uma nuvem cobriu e Jesus desapareceu. Aí 2 varões de branco se postou diante dele e disse: varões galileus, por que estáis tristes, preocupados, perturbados? Este Jesus que entre vós foi tomado, desse mesmo jeito ele há de voltar. Então o Senhor vai voltar e vai levar os salvos. Então esse tribunal de Cristo é o tribunal para receber o galardão. Tem gente preocupada, eu já vi aí e tal, porque existe na Bíblia várias coroas, né? Então como é que fica isso? Não, mãe, eu só tenho uma cabeça. Eu creio que cabe uma coroa, não é 2, 3. O senhor sabe o que vai dar para nós, né? Mas nós vamos lá receber. E Paulo adverte para um detalhe importante, que muitas pessoas não vão receber galardão. As suas obras vão ser testadas como que pelo fogo, e consumarão, ou sumirão, ou desaparecerão, porque foram obras de palha, de feno, é isso? E de madeira. Isso queima, desaparece. Mas diz que o tal será salvo. Se está lá, é salvo, né? Deve agradecer a Deus porque estou salvo. Porque muita gente recebendo aqui galardão, muita gente achando que é o tal.
Muita gente achando que ele prega, porque se ele não pregar, ninguém prega. Tem muita gente recebendo aplausos aqui. Tem muita gente sendo fotografado aí. É luta tremenda, irmão. Tem festividade que vem aí que você não consegue sair do púlpito. É tanta gente para fotografar, para pedir autógrafo. Irmão, se ele cantou e cantou como foi, é porque Deus estava com ele. Não é ele, não. Objeto de adoração é Deus. A ele o nosso louvor, a ele a nossa gratidão. Eu não sei porque tem gente que vive correndo atrás de pregador e de cantor para estar pedindo autógrafo. Irmão, basta o teu nome estar escrito lá no céu. É o mais importante. Não é na tua Bíblia, não é na tua harpa, no teu caderninho, não. Eu vejo todo mundo como servo de Deus, instrumento de Deus. E a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. E tem muita gente tomando a adoração de Deus para si. E de repente não tem o que receber lá, porque já recebeu tudo aqui. E deve ficar muito feliz se chegar lá. E o outro tribunal é o tribunal para condenação, não é? Vai ver lá, diz que vai abrir os livros. E o livro? Os livros para ver as obras, o livro para ver o nome. Então você para cá e você para cá. Apartai-vos de mim. É o que está escrito aqui. Salvação requer de nós. Quero falar de salvação. Salvação requer de nós esforço, luta. Não é fácil. Pensa que é fácil? O diabo não quer ver você aqui na casa de Deus. O diabo não quer ver você cantando neste coral. O diabo não quer ver você tocando aqui nesta orquestra. O diabo não quer ver você pregando aqui neste púlpito. E é uma luta tremenda. Jesus disse, está lá em Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E o homem emprega força para entrar nele. O que é empregar força? É lutar. O maior adversário que eu tenho nesta minha caminhada sou eu mesmo. Não é? O eu muitas vezes quer sobressair, o eu muitas vezes quer aparecer, o eu muitas vezes quer ser alguma coisa, mas eu preciso me humilhar diante da presença de Deus, porque aqui não sou eu, aqui é Deus. Aqui não é você, aqui é Deus. Se você está aqui porque Ele teve misericórdia da tua vida. Se você está aqui é porque Jesus Cristo morreu um dia lá na cruz do Calvário. Se você está aqui é porque o sangue dele perdoou os seus pecados. Se você está aqui é que porque o Espírito de Deus está dentro da tua vida e você vem para a casa de Deus. Dizer que é fácil, não é fácil. É luta, luta constante. E nós encontramos em Romanos, capítulo de número 8. Versículo número 18, veja o que o apóstolo diz. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu fico pensando, né? Paulo escreveu há 2000 anos atrás, aproximadamente. E ele fala aos irmãos das aflições. Eu fico pensando que aflições eram. Parece que ele está olhando para a igreja do Brasil neste momento e está escrevendo aqui, porque as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser manifesto naquele dia. E eu pergunto, quem é que não sofre? Quem que não enfrenta dificuldade? Quem que não passa
pelo vale, que nem diz o pastor. E às vezes tem gente que vai para um hospital e fica questionando a Deus: Senhor, porque eu sou isso, eu faço aquilo e tal, não é verdade? Espera aí, quem é você? Se não for a misericórdia de Deus, nem toda doença é pecado. Tem uns ensinadores por aí que dizem que o crente não pode ficar doente, o crente não pode morar de aluguel, o crente não pode andar com carro velho, o crente... Não, peraí, Jesus prometeu isso por acaso? Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci. E quem está em Cristo vence também. Esta luta, irmão, é momentânea, ela vai passar. Esta luta não é pecado, é Deus colocando na tua vida algo para fazer você crescer, fazer você amadurecer, fazer você entender que você depende dEle. Esta luta não é para te matar, esta luta é para te vivificar. Você vai sair desta aqui melhor crente. Mas Paulo já estava tratando disso há 2000 anos atrás. As aflições. Quantos irmãos desempregados estão vivendo uma crise tremenda nesse país? Quantos irmãos desempregados? Mas eu pergunto, quantos irmãos desempregados que estão desamparados? Não existe, irmão. Deus supre a sua necessidade. Nós não devemos ficar preocupados, né? Não é assim que diz a Bíblia? Com o que vestir, com o que comer e com o que beber. Porque o Senhor supre estas necessidades. Não vai faltar o pão na tua mesa, não. Porque o Senhor tem promessa na tua vida. Se você acredita, o Senhor vai te socorrer. Quando os discípulos quiseram aprender a orar, Jesus ensinou-lhes: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso do mês inteiro. É isso. Irmão, quando dá, você vai no mercado, você faz a sua lista, você compra lá 10 quilos de arroz, 5 quilos de feijão, tá. Isso aqui é para passar o mês. Tudo bem. Mas não se preocupe com isso, não. Jesus disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E se você crer, você vai ter. Eu já passei por muitos desempregos e nunca faltou comida na minha casa. De onde menos esperava, chegava alguém. Eu senti de Deus trazer aqui. Aqui mesmo tem irmãos que me socorreram. E olha, irmão, é engraçado que quando eu passei um desemprego tremendo aqui, fazia o quê? Uns 5 meses que eu estava aqui na catedral. Não conhecia os irmãos, mas em nenhum momento os irmãos deixaram de me ajudar. Nós somos uma família, a igreja do Senhor. Aprendemos hoje aqui, aprendemos ou relembramos, né? Porque às vezes a gente precisa lembrar algumas coisas. Nós somos membros um dos outros, fazemos parte de um corpo. Cada um tem uma função, cada um faz alguma coisa. Uns aparecem mais do que o outro, né? Vocês estão vendo aqui, né? Meu pé você não vê. Mas nem por isso ele é inferior à mão. Assim somos nós, cada um dentro das suas atividades. Deus compôs o corpo de Cristo assim, né? Nós somos uma família. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Estamos aqui para socorrer um ao outro. Porque as aflições desse tempo presente não pode comparar com aquela glória que em nós há de ser revelada.
E o apóstolo vai aqui um pouquinho mais na frente. Ele fala o seguinte: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Toda essa situação que os homens vivem na terra é em função do pecado. E quem causou isso aí foi o diabo, foi lá e enganou a Eva. Eva falou com Adão e eles ambos foram enganados e agora ficaram debaixo dessa escravidão, essa sujeição. Então nós passamos por muitas coisas em função deste caos tremendo causado pela desobediência dos homens. E o apóstolo diz: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Toda a criação. Aí ele diz o seguinte, versículo 23: e não só ela, mas nós mesmos que temos em nós o Espírito, também gememos, e nós mesmos temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós estamos passando este momento de dificuldade, de luta, mas não desanime não. Nós temos uma esperança, um dia isso vai acabar. Nós esperamos a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Um dia seremos arrebatados e acabar-se-á todas as lutas. Não lembraremos mais dessas dificuldades aqui, porque seremos transformados num corpo incorruptível e encontraremos o Senhor nos ares. Então, para que reclamar? Não é o hino que os irmãos cantam, né? Por que murmurar? Para que reclamar? Vamos aguardar, porque Jesus há de voltar. Mas é um esforço tremendo para mantermos a nossa salvação. Então, salvação exige esforço, luta, não contra a carne nem contra sangue, porque o apóstolo São Paulo também disse que a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra o meu irmão, não é contra a minha irmã, nem contra o meu vizinho. A nossa luta é contra o diabo, adversário das nossas vidas, que tentam nos tirar da presença de Deus. Mas diz o apóstolo São Paulo: quem nos separará do amor de Cristo? Será que a fome? Será que a pobreza? Será que o desemprego? Será que a enfermidade pode nos tirar? Nada nos separará do amor de Cristo. É por isso que crente canta na luta, crente canta na tribulação, crente dá glória a Deus nas dificuldades, crente vem para a igreja como se nada tivesse acontecendo. Não é assim? Às vezes eu olho aqui para os pastores, né? Todo mundo sorridente, aquela alegria e tal. Só Deus sabe o que está lá dentro, o que acontece lá em casa, as dificuldades que enfrentamos. Mas, irmãos, tudo isso passa, e nós estamos aqui para louvor e glória do nome do Senhor. Salvação exige urgência. A leitura que eu fiz: porque a porta fechará. É isso? Vamos lá, Lucas 13. Porfiai por entrar pela porta. Os irmãos perceberam aqui que Jesus não responde a pergunta: Senhor, quantos vão se salvar? Porfiai por entrar pela porta estreita. Porque muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus inverte e muda o sentido da pergunta, para tentar convencer os seus ouvintes que mais importante do que tudo é a sua salvação. Você fica preocupado se é muito, se é pouco.
Eu devo estar preocupado que eu vou fazer parte daqueles que hão de subir. E a urgência diz o seguinte: ou quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, fechar a porta, e alguém chegar e bater, abre-nos. Ele vai dizer: eu não os conheço. Mas Senhor, eu estava na tua casa. Não conheço. Mas Senhor, eu preguei. Senhor, eu cantei. Senhor, eu profetizei. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Os irmãos já pensaram nesta situação? Devemos nos preocupar. A parábola das 10 virgens cita um modelo de casamento que havia naquela época. A irmã Lígia falou lá da África e eu fiquei pensando. Parece que o homem compra a mulher. É mais ou menos assim, né? Vai lá, paga. Talvez até contra a própria vontade da mulher, né? Mais ou menos. É complicado, né? O pai vende. Nesta época aqui, era mais ou menos isso. Ajustava-se o casamento. Então José acertou com Maria para se casar. Tudo bonito. Feito o ajuste, ele ia para sua casa, ou todos que faziam isso iam para sua casa. E a moça ficava. Ela ficava em casa, fazendo tudo quanto era possível fazer ou necessário fazer para o casamento. Ele de igual modo fazia lá. E ajustava o dia. Olha, nós vamos nos casar no dia 20 de agosto de 2017. Mas não marcava a hora. Daí, as virgens que acompanhavam o noivo no cortejo tinha que ter lâmpadas, porque não tinha luz elétrica naquela época. Tinha? Não tinha. E se o noivo não chegasse durante o dia? Ele chegasse 8 da noite, 9 da noite, 10 da noite. Então as lamparinas serviam para a caminhada. É por isso que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Porque naquela época havia um tipo de suporte que colocava no pé e tinha uma lâmpadazinha, conforme a pessoa ia andando. Você diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É então a necessidade das lâmpadas acesas. Mas aí o noivo demorou. Diz que meia-noite. O moço disse: aí vem o esposo. Pronto, e agora? Faltou luz, faltou azeite, faltou a lamparina acesa. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quando a trombeta de Deus soar, haja azeite na minha e na tua vida. Haja luz na minha e na tua vida. Haja comunhão na minha e na tua vida. Haja a presença de Deus na minha e na tua vida, para nós subirmos ao encontro do Senhor. Irmão, não há tempo para ficar brincando de crente, não há tempo para ficar cuidando de outras coisas, não há tempo para muitas coisas, não. Temos que estar preparados aqui. Tem muitos crentes que bênção todo mundo quer, ser abençoado todo mundo quer, problemas resolvidos todo mundo quer, né? Carro novo todo mundo quer, quem não quer? Mas tem pessoas,
E eu me recordo aqui daquele pastor Gilvan Rodrigues. Hoje em dia não tem muito, né? Não existe mais. Mas antigamente os irmãos, os jovens talvez não tenham visto isso. Mas os mais velhos sabem. Você ia na padaria, não tinha pãozinho, tinha bengala. E aí tinha aquele papel de pão, é um papel fininho, de embrulhar. Aí você chegava lá naquele outro papel. Ele dizia que tem muitos crentes que tem que ser como o papel de pão, uma pedra em cima. Porque se Deus tirar a pedra, ele voa. Que nem a linguagem por aí, ele vaza. E aí não vem mais no culto, aí não vem mais na igreja, não vem mais na escola dominical, no culto de ensino. Agora não, agora, irmão, eu comprei um carro e eu preciso passear, eu preciso, não é? É assim, tem muitos crentes que tem que viver com peso em cima, para poder vir à casa de Deus. Cuidado, Jesus pode voltar e você não está no lugar certo. Eu fico pensando, eu não sei ainda, não entendi bem, mas em Mateus 24, 20, Jesus estava falando lá, né, da sua vinda, o sermão profético e tal e coisa, e ele disse o seguinte: que a vossa fuga não seja no inverno e nem no sábado. Eu não sei porquê, mas inverno é uma estação tremenda, né? Ninguém gosta do inverno, não é assim? Parece que é um negócio meio tenebroso, é frio, é chuva e tal, e aí não dá para ir para a igreja, aí não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo e tal. É o inverno, tem muita gente vivendo o inverno aí, ó. Mas creia que Jesus Cristo veio nesta noite para te livrar, para te libertar, para te dar vida, para mudar o teu cativeiro, para transformar essa sua vida miserável numa vida rica, cheia de graça e de bênção de Deus. Deus quer mudar a tua vida, fazer de você uma nova criatura. Deus quer transformar a tua casa num pedacinho do céu. E eu vou encerrar perguntando se você que está aqui nesta noite ouvindo a palavra de Deus, que quer ter a sua vida transformada, que quer ter a garantia de ir para o céu, quer ter a certeza de ser arrebatado com a igreja do Senhor. Esta é a noite da tua vitória, a noite da tua bênção. Tem alguém para Jesus nesta noite? Dê um sinalzinho aí com a sua mão. A igreja de Deus estará orando por você. E Deus vai estar mudando a tua vida. Deus vai estar mudando. Lá tem uma vida. Por gentileza, alguém acompanha esse moço aqui. Venha. Deus vai mudar. Deus vai transformar. Deus vai fazer algo novo na sua vida. Tem mais alguém para Jesus nesta noite? Alguém que está parado, distanciado, afastado, e quer renovar os seus votos de fidelidade a Deus. Quer dizer: Senhor, eu tenho fracassado, mas agora eu quero te seguir com sinceridade. Tem alguém nesta noite que quer voltar à casa paterna? Venha em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Tem mais alguém nesta noite para Jesus Cristo? Onde está aqui uma outra pessoa? Um jovem, uma jovem, um adolescente, um moço. A igreja se coloca em pé. Deus está te chamando. Ele quer entrar na tua vida. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer te dar paz, alegria na alma. Faça do seu coração morada do Espírito de Deus nesta noite. Tem mais alguém? Se não tem, que Deus abençoe. Vem vindo alguém? Por gentileza, venha, enquanto é tempo. Venha, que o Senhor está te esperando. Venha, que a bênção de Deus está reservada para a tua vida. Venha em nome de Jesus Cristo.
Oh, aleluia! A igreja continue orando para Deus ir desfazendo todo o laço, toda a amarreia do diabo, para que as pessoas possam vir à presença de Deus. Temos 3 vidas aqui para Cristo. Há mais alguém? Oh, aleluia! Quero convidar o pastor Euclides a fazer uma oração por estas vidas. Tem mais alguém para Jesus? Estaremos orando com o pastor Euclides.